Lewandowski. Olha, o Bolsonaro teve mais uma derrota no Supremo Tribunal Federal. Ou melhor, essa derrota ele nem esperava. Por quê? Um advogado que não é o advogado do Bolsonaro, vamos lembrar, o advogado do Bolsonaro é o Ossef. Que estratégia burra. Mas um advogado que não é o advogado do Bolsonaro entrou com um pedido de habeas corpus preventivo para o Bolsonaro. Ou seja, ele nem foi preso ainda, mas já tem habeas corpus preventivo aí pedido. E também pediu um habeas corpus para soltar o Anderson Torres. Quem foi o relator do processo foi o Lewandowski. Então isso caiu nas mãos do ministro Lewandowski. E a notícia para o Bolsonaro não foi nada boa. Primeiro, eu quero te falar sobre esse advogado. Quem é o advogado que não é o advogado do Bolsonaro, mas já quer soltar o Bolsonaro antes dele ser preso? É o mesmo que entrou um mês atrás com um habeas corpus preventivo no Superior Tribunal Militar, o STM. E fez o bolsonarismo ter uma derrota. Por quê? Porque ali alguns membros dos acampamentos acabaram sendo presos, isso em dezembro, hein? O Bolsonaro ainda era presidente. E ele entrou no STM para que eles fossem soltos. O STM falou, não vamos soltá-lo, porque não é da atribuição do Superior Tribunal Militar soltar pessoas que foram presas pelo Supremo Tribunal Federal. A gente julga que militares, eles não são militares, e mesmo se fossem, eles não foram presos por cometerem crimes que dizem respeito ao Código Militar. Ok, depois, esse mesmo advogado, a mesma pessoa, entrou com um pedido no Superior Tribunal Militar para prender o Alexandre de Moraes. E aí, de novo, o pedido foi negado. Você me falou, nós não vamos prender o Alexandre de Moraes. Ele também mandou prender uma série de outras autoridades. Tá. Aquilo, eu lembro que os grupos bolsonaristas estavam em polvorosa na época, tinha os acampamentos, tinha acabado de ter os atentados terroristas do dia 12 de dezembro, em Brasília, dia do fogo lá. E os grupos bolsonaristas tiveram um baque muito forte, porque muita gente ainda estava acreditando que o Lula não ia subir a rampa. Lembra que falava, se precisar a gente acampa, mas o ladrão não sobe a rampa. Lembra disso que eles falavam? Pois bem, eles acreditavam, o Lula não vai subir a rampa, o Lula não vai tomar posse, vai ter um golpe de Estado aqui, o Bolsonaro vai continuar e vamos esperar 72 horas que vai dar tudo certo. E aí, chegava a notícia aí por fontes, inclusive do site oficial do STM, de que não vão prender o Alexandre de Moraes. Eles, peraí. Aí o gabinete Dódio tinha que se reestruturar para fazer uma outra fake news, para falar para os patriotários esperarem mais 72 horas, porque esse advogado, em vez de ele criar um fato positivo ali para a narrativa deles, criava um fato negativo. É um cara bolsominion raiz, 100% bolsominion, fascista da pior espécie, esse advogado, mas ele é tão fascista que ele fica cego naquilo, ele não vê que ele só gera fatos negativos para a narrativa. Eu tenho certeza que o Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, deve odiar esse rapaz, porque olha, quando eles estavam com o gado sob controle, vamos lembrar, depois dos atos terroristas de 12 de dezembro, saiu do controle um pouco os grupos bolsonaristas. Muitos grupos saíram do controle. E o gabinete Dódio sofreu um baque forte, porque a Polícia Federal fez uma operação e prendeu um monte de gente, bloqueou conta de um monte de gente. E aí, os grupos bolsonaristas tiveram um decréscimo, ou seja, reduziu muito o número de fake news enviadas pelo gabinete do ódio. E aí eles perderam um pouco o controle da narrativa. Aí, logo depois daquilo, esse advogado entra no STM, o STM obviamente nega. O que aconteceu foi que eles perderam mais ainda o controle da narrativa ficou mais ou menos uma semana para eles retomarem 100% o controle como estava antes. Por conta dos fatos criados por esse rapaz. Tá, aí agora ele entra com um pedido de habeas corpus ao Bolsonaro. Obviamente o Lewandowski falou, não, eu não vou soltar o Anderson Torres. E eu não vou considerar habeas corpus pro Bolsonaro. E o Lewandowski teve que dar para ele uma aula gratuita de direito. O Lewandowski eu vou falar. Tá se tornando um dos maiores professores de direito aí do Brasil para advogados burros. Ele já deu aula de direito aí para os advogados da Lava Jato, já deu aula de direito para advogados bolsonaristas aí que entram com alguns pedidos, e agora deu uma aula de direito para o advogado burrão bolsonarista. É a terceira aula de direito que esse aí leva gratuitamente, porque nas duas decisões do STM que foram motivadas por pedidos dele, também o Tribunal Militar, o Superior Tribunal Militar, deu uma aula de direito falando, olha, não é nossa competência. Na segunda decisão, eu vou falar, o ministro, o presidente do STM, foi até paciente demais. Fascista é sempre paciente contra fascista, né?
Aí ele falou até, olha, esse tipo de pedido não é aqui, porque nós trabalhamos com o Código Penal Militar, só nos casos tal, tal, tal e tal. Você tem que fazer esse pedido ao Supremo Tribunal, Supremo Tribunal Federal, ao STF. Só faltou ele falar, ó, o endereço é esse, vai lá, não me enche mais o saco, porcaria. Pois bem, agora o Lewandowski diz, olha, tem um regimento do STF, tem uma súmula do STF que diz o seguinte, pessoas que têm processos tramitando no STF só podem ter o habeas corpus pedido por advogados que estejam constituídos no processo. Se não, não pode ter o habeas corpus concedido. Ou seja, precisava o Bolsonaro constituir esse advogado no processo ou ter um documento com a permissão do Bolsonaro dizendo, ó, ele pode pedir habeas corpus para mim, para que isso pudesse sequer ser analisado, o mérito do habeas corpus. E aí, o Lewandowski ainda citou uma súmula 604, se não me engano, do STF, que diz o seguinte, não há habeas corpus para quem foi preso pelo plenário do STF. Vai ser solto como? Como é que um ministro vai soltar uma pessoa que foi presa por 11? Não dá, não pode. Obviamente não pode. Então tem uma súmula tratando disso. E por que tem a súmula? Porque já houve casos em que o plenário mandava prender alguém e aí um ia lá depois e soltava. Então não, agora não. Acaba essa palhaçada. O rapaz que é preso por... Qualquer pessoa que é presa por todo mundo não pode ser solto por um só. Então Anderson Torres não pode ser solto e o Bolsonaro também não pode ter habeas corpus preventivo. Mas isso gera o quê? Mais um fato negativo para o Bolsonaro. E aí sai em Telegram vídeo, ó, habeas corpus preventivo para o Bolsonaro é negado. E aí o bolsonarismo murcha ainda mais. Vou falar uma coisa, os grupos bolsonaristas, eles estão sendo acabando cada vez mais. Eu percebi o seguinte, dos grupos que eu monitorava, 60%, 70% não existem mais. Os outros, muita gente saiu, perderam 30%, 40% das pessoas. Uma outra coisa que eu percebi nos últimos dias, o Gabinete do Ódio não está mais conseguindo fazer narrativa. Na semana seguinte, ao 8 de janeiro, o que aconteceu foi que, nos primeiros 3, 4 dias, o bolsonarismo começou a disseminar muitas fake news contra o Lula. Muita. O governo Lula divulgou os dados do cartão corporativo do Bolsonaro. Tá. Aí era um fato que seria negativo para o Bolsonaro. Acabou se tornando negativo para o Lula, porque eles disseminaram fake news de que o Lula gastou mais que o Bolsonaro. E aí contaram com a ajuda de um bolsominion do portal 360, Poder 360, que fez um gráfico. O gráfico tinha até números errados no gráfico. Até as barrinhas estavam erradas. Tinha um lugar que o 8 do gasto da Dilma era maior que o 10 do gasto do Bolsonaro. Falou, como é que o 8 é o dobro do 10? Não, fazer um gráfico para parecer realmente que o Lula e a Dilma gastaram muito mais e tudo mais, e não levava em consideração que os gastos ali eram de todos os ministérios, não só da presidência. E no caso do Bolsonaro era só da presidência. Tá, os bolsonaristas começaram a disseminar fake news, e o que aconteceu foi que aquilo acabou convencendo muita gente da fake news. E não da verdade, que na verdade o Bolsonaro gastou todo aquele dinheiro sozinho, é uma mamata sem fim. E antes era tudo transparente. Ok. Quando a esquerda começou a atacar essa fake news do Bolsonaro, atacar e contra-atacar, né? Porque não adianta você desmentir fake news, você tem que desmentir e contra-atacar. Você ficar só desmentindo fake news é enxugar gelo. Enxugar gelo dentro de um frigorífico, é isso. Porque você vai enxugando uma parte do gelo, pode até ficar menor aqui, mas tá um frigorífico, em outra parte vai aumentar o volume. Aí o que acontece? Se você não contra-atacar, não adianta. E essa dava para contra-atacar. Depois começaram a disseminar mais fake news contra o Lula, uma atrás da outra. Porém, nos últimos 3, 4 dias parou. Uma queda muito grande nos grupos que sobraram do número de fake news que são enviadas por contas que você vê que são ali, contas que são sempre elas que começam a espalhar as fake news. Parou muito. E nas redes sociais, tem rede social que não dá para monitorar muito bem, como o Instagram é muito difícil de monitorar. Mas no Facebook caiu muito o engajamento de fake news e o número de fake news em grupos, principalmente em grupos. Tem muito grupo de compra e venda, grupo de militar, grupo de caminhoneiro, enfim, parou muito. Começou a ficar mais orgânico, ou seja, o Bolsominion mesmo não é uma coisa profissional. E no Twitter, por exemplo, eles pararam. Todos os dias, desde que o Lula assumiu, tinha hashtag, tinha coisa do Bolsonaro ali entre os primeiros, assim, eles estavam engajados naquilo. Nos últimos 3, 4 dias, não. Parou quase tudo, parou. Não tem nem no top 20 ali. Peraí, o que está acontecendo? Alguma coisa aconteceu
talvez as contas que foram bloqueadas nessa semana, vamos lembrar, bloquearam contas e ainda pediram bloqueio de 6 milhões e meio de bens de 48 pessoas, e agora tem mais um bloqueio também milionário feito em contas de outras pessoas que são financiadores desses atos. Depois daquilo parou. Talvez eles é quem financiassem mesmo parte do gabinete do ódio. Mas lembre-se, eles sempre, depois de uns dias, eles conseguem outro financiador ou alguma outra coisa, eles conseguem manter a funcionalidade, o funcionamento do gabinete do ódio. Mas agora tá um baque. E aí quando vem um fato desses, o que acontece nos grupos bolsonaristas? Lamentação, todo mundo chororô, falando agora perdemos, agora já era. Alguns que ficaram muitos dias em acampamento, falando, os comunistas tomaram o lugar. Agora, a fake news que tá pegando em grupo bolsonarista é a de que substituíram o Lula por um clone. Tem uma fake news que o Lula não é o Lula, é uma outra pessoa. Até deram o nome de quem é o rapaz, que na verdade ele agora é o Lula. É um cara que nem se parece com o Lula. Mas nem se parece. E também é uns 20 anos mais jovem que o Lula. E aí que esse cara, imagina esse cara, eles falam nos grupos, imagina esse cara com barba e tudo, é o Lula, é o Lula. O cara também cortou um dedo pra ser o clone do Lula. Aí, uma advogada bolsonarista entrou no TSE essa semana pedindo para anular a diplomação do Lula, porque na verdade quem foi diplomado não foi o Lula, foi um clone. E aí o corregedor do TSE, que está também no plantão, já negou, obviamente, e impôs uma multa de 10 mil reais. A advogada, olha o nível das fake news. A pessoa chega a acreditar que o atual presidente não é o Lula, que é um clone. E aí chega a acreditar que o clone é fulano. Ela vai lá e entra no... A pessoa tem a pachorra de... Você não entra gratuitamente na justiça pedindo anulação de alguém, você paga os custos processuais disso. E aí ela vai lá, entra, paga o custo daquilo, gasta do próprio bolso para pedir um negócio que é baseado em nada, em absolutamente nada, falando, tá vendo? O Lula não é o Lula, é um clone. E aí leva uma multa de 10 mil. E o pior é que não vai ser a única. Já esse imbecil que pediu aí o habeas corpus preventivo do Bolsonaro, já ele também entra falando que o Lula é um clone. Esse pessoal é muito burro. Olha, teve uma constatação do nível de burrice desses extremistas. É o seguinte, saiu na grande mídia, foi divulgado pela Polícia Federal, que 8 dessas 50, quase 50 pessoas que tiveram contas bloqueadas por financiar os atos, também financiaram a campanha do Bolsonaro. E as manchetes davam, também financiaram a campanha do Bolsonaro. Eu cliquei em algumas notícias pensando, caramba, deve ser gente graúda. Não. Desses 8, 5 deles doaram R$1. R$1 para a campanha. Uma doou R$2, outro doou R$5, só uma pessoa doou 20. Você fala, por que Thiago doando R$1 para a campanha do Bolsonaro? Não sei se você lembra, prepara para rir. Durante a eleição, os bolsominions começaram no WhatsApp a viralizar uma coisa, e eu até fiz piada aqui, falei, vamos lá, vamos compartilhar que essa é boa. Para que cada bolsonarista doasse R$1 para a campanha do Bolsonaro. E aí eles tinham que guardar o comprovante para provar que houve fraude nas urnas. Porque aí nós teremos não sei quantos milhões de comprovantes provando que o Bolsonaro teve mais votos que o Lula. Então se cada um que votar no Bolsonaro doar apenas R$1 para a campanha dele, nós conseguiremos provar. Pois bem, o que acontecer era o seguinte. Para contabilizar a doação, tem uma papelada que é feita pela campanha. Cada CPF que doa, seja 1 centavo, R$1, R$1.000 ou 1 milhão, tem uma papelada para fazer. A papelada, o custo de fazer isso é mais de R$1. Então, quando alguém doava R$1, a campanha do Bolsonaro perdia dinheiro. Aí eu lembro até que o Leandro Demore chegou a fazer uma campanha lá, vamos incentivar os bolsominions a doarem todo mundo R$1 para a campanha do Bolsonaro, porque eles estão perdendo dinheiro. Se todo bolsominion doar R$1 para o Bolsonaro, eles vão perder milhões de reais nessa papelada, fora que eles vão precisar contratar mais assessores para a campanha para ficar preenchendo o papel. É isso que vai acontecer com o Bolsonaro. Então vai custar cada vez mais para ele. E não é que desses imbecis, 5 doaram R$1. Eles deram, 5 deles tentaram, eles acreditaram na fake news que era para doar R$1 para o Bolsonaro, que aí você guardava o comprovante para provar que houve fraude na urna. E aí doaram R$1 para o Bolsonaro. Aí uma pessoa falou, eu vou doar 2.
Essa pessoa que doou 2 deve ter descoberto que gastava mais de R$ 1 a campanha para fazer a papelada. Então vou doar 2 aí. Não deve custar mais de R$ 2. Vou doar 2. Uma doou 5, vai que. Aí só um que fez uma doação mesmo, 20. Ou seja, é gente burra. É gente que cai em todo tipo de fake news. É gente que doa R$ 1 para a campanha, causando prejuízo à campanha, porque acha que, ó, eu doando, eu guardo o comprovante e vou provar que houve fraude na urna. É gente que acredita que o Superior Tribunal Militar ia prender o Alexandre de Moraes. E é gente que acredita em todo tipo de porcaria que vem aí no WhatsApp. Pronto, esse é o pessoal que a gente está lidando. A sorte é que o golpe deles deu completamente errado. Estamos lidando com pessoas burras. Se eles fossem um pouco mais inteligentes, a gente estava ferrado. Essa é a verdade. Agora, espero que você se inscreva no canal, que aqui continuaremos na luta contra essa corja aí, até que todos estejam presos. Vai ter pressão aqui no canal, viu? Falou!